Fala, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É isso aí, estudando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O importante é estar estudando. Fala aí, galerinha. Então, semana passada a gente teve, né, aquela revisãozinha bonita que a gente finalizou com aquela pílula na segunda-feira, hein? Que pílula que eu botei, hein? É, rapaziada, aquela pílula ali eu botei pra quebrar mesmo. Botei muita pegadinha pra que vocês prestem bastante atenção e ó, vou fazer um esquema com vocês. A cada matéria, a cada finalização de duas matérias de cada capítulo, ou seja, vamos lá, de cada faixa de, vamos lá, Física 1, Física 2, Física 3. Fechei 2 de Física 1, fechei 2 de Física 2, fechei 2 de Física 3, uma semana de revisão. Vou para a próxima semana. Fechou duas matérias de Física 1, Física 2, Física 3, mais outra revisão. Vou trabalhar assim com vocês, que eu tô vendo que vai render. Tá rendendo melhor assim. Tá? Foi uma boa ideia fazer essa revisão aí. E vamos manter o foco aí. E agora, pra gente manter o foco, pra gente continuar nessa brincadeira. Brincadeira sadia, muito sadia. A gente vai ver agora ali, ó. Gráfico. Olha que lindo. Gráfico do Move. Gráfico do Move. Gráfico do Move. Já vimos Move, já vimos toda a parte de Move, já vimos as fórmulas de Move. Lembra? V igual a V0 mais AT. Vimos a famosa fórmula de sorvetão. Vimos a nossa equação do Torricelli, que vai nos ajudar em muitas e muitas coisas. E agora a gente vai ver o gráfico. Vamos entender isso aí no gráfico. Né? É muito simples pegar, jogar fórmula, resolver exercício. Mas, professor, como é que a gente vê isso no gráfico? Vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Essa parte aqui, o gráfico, ó. Gráfico A vezes T. Tá ali, ó. Nosso gráfico A vezes T. É bem simples. A gente está falando aqui de simplesmente nada mais nada menos do que nós estamos falando aqui do gráfico A vezes T, em que nós temos a nossa aceleração o quê? Constante. Ah, professor, então à medida que o tempo passa nós mantemos a aceleração. É, claro, não confunda com velocidade constante, tá? Não faça esse tipo de confusão. Ou seja, para que tenha aceleração, vocês têm que lembrar que tem variação de velocidade, tá? Ou ela aumenta ou ela diminui. E aí nós vamos ter a nossa situação de aceleração, que é um movimento retilíneo, mas é uniformemente variado, ou seja, vai variar a nossa querida velocidade. E aí nós temos aí, ó, aceleração maior do que zero e aceleração menor do que zero. Se vocês analisarem o gráfico aí, ó, no gráfico A vezes T, nós temos simplesmente uma reta na aceleração, quando maior do que zero, acima do eixo, né? Nós temos o eixo T, nós temos o eixo A, em que à medida que o meu tempo vai passando, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, à medida que o meu tempo passa, ó, tempo 1, tempo 2 vai passando, ó, tá vendo? Deixa eu voltar. À medida que o meu tempo vai passando, olha o que vai acontecendo com a minha aceleração, ó, ela vai se mantendo. Então, como essa minha aceleração se mantém à medida que o tempo passa, eu posso garantir que a minha aceleração ela é constante. Tudo bem? Então essa aceleração é constante. Porém aqui, ó, quando eu venho na segunda situação, em que a aceleração é menor do que zero. Quando nós temos esse processo da aceleração ser menor do que zero, o que a gente vai pensar, Wanderson? A gente vai pensar o seguinte, ó, que a minha aceleração ela vai continuar sendo constante, tá vendo? Ó, ela continua sendo constante, só que agora ela está abaixo do eixo. Ou seja, ela está representando como se fosse uma aceleração negativa. Ela está representando para mim como se estivesse acontecendo uma diminuição da minha velocidade. Assim como no primeiro caso, ó, eu tenho uma aceleração maior do que zero, ou seja, aumentando a minha velocidade. Tá? Prestar bastante atenção com relação a isso. E é claro, vamos aproveitar e vamos lembrar que A maior do que zero, lembra o que pra gente? Ah, Wanda, se o A maior do que zero, aceleração maior do que zero, você já falou, isso é um movimento acelerado. Exatamente. E logo em seguida nós temos a aceleração menor do que zero. A aceleração menor do que zero nós vamos chamar de movimento retardado. Tá? Não confundir com progressivo retrógrado, em que progressivo é uma velocidade maior do que zero e nós temos a situação de quando a velocidade é menor do que zero, nós vamos chamar de retrógrado. Não confundir, tá? Guarda esse bizu aí. Então e agora, ó, gráfico VT. Ó, gráfico velocidade vezes tempo.
Esse é mais tranquilo da gente trabalhar. Esse é tranquilo, porque, olha só, primeira coisa, ó, aceleração maior do que zero, a gente está vendo, ó. Olha para o primeiro gráfico, velocidade. Nós temos uma velocidade inicial diferente de zero, tá aqui, ó. Nós temos a velocidade inicial diferente de zero, e à medida que o meu tempo vai passando, olha o que vai acontecendo com a minha velocidade, ó. Ó, ela vai aumentando. Wanderson, você já me falou que quando essa velocidade ela aumenta, isso quer dizer que a aceleração ela é maior do que zero. Ou seja, esse movimento é acelerado. Exatamente. E agora, nós temos aqui do lado, ó, o gráfico VT, só que agora com, olha só, essa reta, ela é uma reta decrescente. Ou seja, Wanderson, eu percebi que, ó, à medida eu tenho uma V0, em que essa V0 ela é diferente de zero. E aí, ó, como essa V0 ela é diferente de zero, à medida que o tempo vai passando, Wanderson, ó, o tempo está passando, ó. À medida que o tempo passa, olha o que vai acontecendo. Caraca, Wanderson, eu estou visualizando aqui, ó. À medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo. Ou seja, nós temos um movimento retardado, a aceleração menor do que zero. Tá bom? Tranquilo? E aí nós vamos ter uma outra particularidade que nós já tivemos também, tanto, né, no movimento uniforme, em que não há aceleração, e no movimento uniformemente variado com relação a esse gráfico. Como assim, Wanderson? Olha isso aqui. Coloquei o meu ângulo alfa aqui, ó. Olha o meu ângulo alfa. Bonitão, né? Tá aqui meu ângulo alfa. E aí, vamos usar aquela, né, propriedadezinha matemática, tangente. Lembra? Trigonometria. Caleb já falou, vocês já estão craque. Ele me falou que vocês estão craque nessa parte de trigonometria. E aí ele fez o seguinte. Olha só. Wanderson, eu peguei esse meu alfa aqui, que é esse ângulo, esse coeficiente angular. Nossa, falou bonito, hein? Pegou o coeficiente angular ali. E aí quando você pegou esse coeficiente angular, Wanderson, eu fiz o seguinte, ó. Esse carinha aqui é ΔV. Beleza, ΔV. Então, variação de velocidade, né? Isso. E aqui embaixo, Wanderson, esse outro cateto, eu peguei esse outro cateto, foi a variação de tempo. Suave. Wanderson, quando eu fiz essa tangente, eu reparei o seguinte, que a tangente de alfa, né, a tangente desse ângulo, me deu o quê? Variação de velocidade sobre variação de tempo. Espera aí. Wanderson, quando eu tenho variação de velocidade em relação à variação de tempo, Wanderson, é aceleração. Matou a charada. Tá vendo como é que vocês são espertos? É exatamente isso. Então, quando você tem uma situação no gráfico VT, quando você faz a tangente desse ângulo, caraca, Wanderson, matei, achei a aceleração. Wanderson, eu sou ousado. Eu sei, vocês são ousados, eu sei. Fala pra mim o que você quer falar. Wanderson, eu estudei equação lá do primeiro grau, equação da reta. E nisso que eu estudei essa equação dessa reta aí, eu percebi o seguinte, que de acordo com a fórmula, eu tenho V igual a V0 mais AT. Wanderson, quando eu estudo reta, esse, por exemplo, AT, né, é igual, tipo, Y é igual a X mais B, em que, Wanderson, esse A tem a mesma função do que o A da minha função do primeiro grau? Posso dizer que sim? Bom, vamos pensar o seguinte. O A nessa equação do primeiro grau que você acabou de raciocinar, que eu achei interessante. Muito boa observação, Eric. Muito boa observação. Isso aí, Heitor. É exatamente. Eu vi vocês cochichando falando sobre isso. Então você percebeu que o coeficiente angular da reta naquela equação se encaixa com o coeficiente angular da reta nessa equação. Então a aceleração vai ser esse coeficiente angular, Wanderson? Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Ué, mas então quando eu tinha a equação que não tinha aceleração e eu tinha velocidade, né, mantendo a velocidade constante, quando eu fazia essa tangente também, Wanderson, isso me dava variação de espaço no tempo. Aqui a gente está falando de velocidade e tempo, mas você já está fazendo uma alusão lá a espaço sobre tempo. E aí você também... Caraca, Wanderson, está fazendo sentido. Eu sei que faz sentido.
Isso significa que vocês estão aprendendo. Ou seja, esse é o objetivo. Vocês não estão decorando, vocês estão aprendendo. Valeu, turma? Todo mundo de parabéns. Então aí, vamos continuar. Agora que a gente vai continuar mesmo, porque o negócio vai ficar bom. Ó, aqui é o exemplo 1, tá? Exemplo 1 é o exercício que eu vou fazer, mas eu vou fazer melhor. Eu não vou fazer o exercício agora, não. Eu vou deixar para fazer daqui a pouquinho. Eu vou pegar, vou passar para a próxima matéria e o exercício 1 eu vou fazer no quadro para vocês, que vocês merecem. Vou fazer no quadro, tá? Então eu vou passar direto e já eu vou colocar o exemplo 1 aqui. Então vamos lá. Agora, para ficar legal, para ficar bacana, para ficar muito, muito legal mesmo, inversão de sentido do movimento. Inversão. Vamos, calma aí. Inversão do sentido do movimento. O que seria inversão do sentido do movimento? Pensa o seguinte, você está indo para casa da sua, vamos supor, para casa da sua avó. Claro que você não pode nesse período de pandemia, porque está dentro de casa, todo mundo dentro de casa o máximo possível, se protegendo. Mas vamos supor que não estivéssemos num período de pandemia e você estivesse indo para casa da sua avó. Você sabe que a vovó vai fazer aquela comida gostosa, maravilhosa, que você pede, ela vai fazer para você. Aquela coisa de vó. Aí você vai para casa da sua avó, só que aí você tinha um presente em casa para dar para sua avó. Você, naquela pressa de sair para ir para casa da sua avó para comer, você sai, pega o carro e vai embora. Chega no meio do caminho, você lembra, meu Jesus, o presente da minha avó. Como é que eu vou comer aquela comida maravilhosa da minha avó e não vou levar o presente dela? Eu tenho que pegar o presente. Aí você faz o quê? Você volta. Então olha só, você saiu da sua casa, pegou seu carro e foi na direção e no sentido da casa da sua avó. E aí você tá indo, ou seja, vamos considerar que esse sentido, essa direção seja positiva. Você considerou como se fosse sentido casa da sua avó como positivo. E aí nesse período, claramente você não manteve a sua velocidade constante, você foi acelerando. E aí, quando chegou, que você lembrou, quando passou um tempo e você lembrou do presente da sua avó, o que você fez? Pegou o primeiro retorno. Aí eu falo pra você pegou o retorno. Você tá no sentido, você tá na mesma direção, tudo bem. Mas você tá no mesmo sentido do qual você adotou como positivo no início? Não, você não tá. E aí, nesse momento, ocorre o quê? A nossa inversão de sentido do movimento. Ou seja, você estava indo no sentido da sua avó, no qual você adotou isso como positivo, né, como sentido positivo da sua trajetória, e de repente você teve que fazer o retorno para voltar em casa para buscar o presente da sua avó. Agora você está no sentido contrário. Essa é a questão da inversão do sentido do movimento. Então agora vamos analisar o gráfico, né? Olha o nosso gráfico aqui. Deixa eu botar essa foto linda para cá. E aí, ó, a gente chega aqui nessa seguinte situação, inversão do sentido do movimento. Olha o que acontece. Você tem uma velocidade. Pensa comigo. Essa velocidade, ela está abaixo, né? A gente está analisando o gráfico VT. Essa velocidade inicial, ela está abaixo ou ela está acima do eixo? Vamos, ela está abaixo. Então, esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, a gente já vê, ó, que ó, V menor do que zero, a gente já sabe que quando a velocidade é menor do que zero, ele é o quê? Movimento retrógrado. Não é isso? Beleza. Só que aqui a gente está falando de aceleração. Vamos analisar agora. Vamos. Tá, a velocidade, ela é negativa. Tudo bem, eu consegui entender. À medida, esse movimento aqui, ele vai ser retardado, Vans. Mas por que ele vai ser retardado? Eu não consegui entender. Pensa comigo. A aceleração não é a variação de velocidade sobre o tempo? Não é isso? Pensa comigo. Então é a variação de velocidade sobre o tempo. Só que o que acontece em relação ao módulo aqui, né? Você tem as suas velocidades menores do que zero, ó. Velocidade menor que zero, velocidade menor do 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 que zero e velocidade menor do que zero. O que está acontecendo com a sua velocidade? Vamos, tecnicamente a minha velocidade, né? A minha velocidade, ela tá diminuindo, tá? É como se você tivesse assim, ó, Eric,
você percebeu, você estava com uma certa velocidade inicial. Por quê? A gente tem a ideia de que, pô, calma aí, Vanderson, V0, se eu tenho esse outro V0 aqui, por exemplo, esse valor é maior do que o V0, porque, por exemplo, menos 2 é maior do que menos 4. Beleza, tudo bem, compreendo, mas compreenda o seguinte, essa velocidade negativa, ela não significa, tá? Essa velocidade negativa, ela não significa essa situação que você está imaginando. Ela significa o seguinte, esse cara tem uma velocidade. E à medida que o tempo está passando, ele está diminuindo. Só que o que acontece? Você, Eric, não está indo para a casa da sua avó. Você está agora indo do caminho que você retornou à sua casa para buscar, tá? Para buscar o presente da sua avó. Então, imagina a situação final, tá? Imagina a situação final quando você está próximo da sua casa. Você está entendendo? Você tem uma velocidade inicial e quando você está chegando próximo de casa para buscar o seu presente, né, para dar para sua avó, você não reduz a sua velocidade? Sim, mas a sua velocidade ela não é negativa? É, porque eu estou no sentido contrário que eu adotei como positivo, Vanderson. Você está entendendo agora a brincadeira? Esse negativo do menos 2 ser maior do que o menos 4 não vai funcionar aqui. Esse negativo é para dizer para você que você está no sentido contrário ao adotado como positivo. Tá? Então você já fez o processo, ia à casa da sua avó, velocidade positiva. Só que você esqueceu o presente da sua avó, você retornou e voltou no sentido contrário. Nesse sentido contrário, à medida que você aumente ou diminua, independente, a sua velocidade é negativa. Por quê? Porque você está no sentido contrário adotado como positivo. Você pode aumentar e diminuir a velocidade? Pode. Porém, ela vai continuar sendo negativa, porque você está no sentido contrário. Agora foi sentido, né? Agora foi, né? Larissa, entendeu? Laís, Ritiane, Daiane, todo mundo. E aí, Karina, tá entendendo, né? Agora ficou muito mais fácil, não é? E aí, ó, olha o que vai acontecer. Você vai fazer o seguinte, Wanderson, nesse cara aqui, a velocidade inicial dele é um certo valor que eu não sei, e essa velocidade vai caindo, até que essa velocidade chega a zero. O que acontece nessa velocidade ser igual a zero? Se o cara está com uma velocidade igual a zero, ele está parado. É no momento, Eric, que você está fazendo o retorno, né? Agora, você está fazendo o retorno na sua casa para voltar para sua avó. Entendeu? É como se fosse, ó, você tem alguém na sua casa, seu pai. Pai, tô passando aí na porta de casa, pega o presente da minha avó que eu tô indo no portão buscar. Você vem, quando tá chegando próximo da sua casa, você reduz a velocidade. Assim que você reduz, o seu pai tá no portão, você pegou o presente e voltou para casa da sua avó, aumentando a velocidade. Entendeu agora o processo? Ficou muito mais simples agora, né? E aí, ó, o segundo movimento fica mais fácil, ó. Velocidade maior do que zero e aceleração maior do que zero, tá? Ou seja, movimento acelerado. Agora a gente vai analisar a do lado, ó. Olha do lado. A do lado eu tenho uma velocidade inicial, tá lá, maior do que zero, ponto. Wanderson, o movimento é progressivo, né? Progressivo, eu acho que é progressivo, calma. Velocidade maior do que zero, tá ali, beleza. Vamos analisar a aceleração. Quando você pega a aceleração, Wanderson, à medida que ó, o meu tempo passa, ó, o meu tempo tá passando, eu reparei que a minha velocidade, ó, tá diminuindo, Wanderson. Ó, tá passando, tá diminuindo. Wanderson, você já falou. Velocidade tá diminuindo, a aceleração é menor que zero. Então tá aqui, ó, comprovei pra você, ó. Aceleração, movimento é o quê? Retardado. Passou desse momento. Então passou desse momento, o que acontece? Você veio diminuindo, chegou nesse querido ponto aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai estar agora no sentido contrário. Então, essa situação aqui, por exemplo, né? Essa situação, por exemplo, é o seguinte.
você tá indo, né? Você tá chegando na casa da sua avó, Eric. Ou seja, você tá chegando na casa da sua avó. Você não diminui a sua velocidade? Você vai diminuindo a sua velocidade. Só que quando tá chegando próximo da casa da sua avó, você recebe a ligação da sua avó. Ô, meu filho, fiquei sabendo que você ia vir aqui na casa da vovó, mas vovó teve que dar uma saída, só vou voltar amanhã. Vem amanhã. Aí você triste, olha pra mão, tá com o presente da vovó, pensa naquela comida maravilhosa que ela ia fazer, que você vai ter que postergar por mais um dia, esperando. Aí você faz o quê? Tudo bem, não tem o que fazer. Você vai reduzindo a sua velocidade, e aí você faz o quê? Pega um retorno para voltar para sua casa. Triste. Pensa, você chegou nessa parte aqui, que é o seu retorno, que é a sua inversão de sentido, e aí você está indo agora em direção, né, em sentido para sua casa, que você adotou como negativo. Tudo bem? E aí você vai acelerando, e aí você vê o seguinte, Wanderson, mas o movimento aqui, né, o movimento aqui é acelerado, claro. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, olha aqui. À medida que o tempo passa, olha o que vai acontecendo com essa velocidade. Ah, Wanderson, vai diminuindo porque é negativo. Não, ela vai aumentando. O negativo, mais uma vez, ele serve para dizer para você que ele está, tá? Que ele está no sentido contrário ao adotado como positivo. Tudo bem agora? Tranquilo? Então é basicamente isso. Então essa aceleração aqui vai ser positiva e essa aceleração aqui vai ser negativa. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a próxima. Aqui é o exemplo 2. Vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro. Vou para o quadro para vocês e vou resolver essa questãozinha para a gente analisar. Tá bom? Ou se não, eu prefiro ir para o quadro. Vou para o quadro. No quadro eu fico mais à vontade, faço o cálculo e falo mais um pouquinho com vocês. Aqui o exemplo 3, também vou para o quadro. E aqui o meu querido gráfico espaço versus tempo. Aqui a gente vai brincar. Aqui, ó, isso aqui com certeza, Caleb já me falou. Falou, Wanderson, pode cobrar que eles sabem tudo. Tudo, estão sabendo tudo de equação de segundo grau. E aí, já que vocês estão sabendo tudo, vamos trabalhar aqui o gráfico espaço-tempo, ó. Primeira coisa que a gente vai imaginar. Wanderson, tem uma coisa aqui que não faz sentido pra mim. Eu já entendi. Eu já sei o que é, eu vou voltar aqui. Wanderson, quando chegou nessa aqui, ó, gráfico V vezes T. Pô, isso aqui deu uma reta. E era velocidade vezes tempo. E aí? Então vou voltar pra lá, ó. E o gráfico espaço-tempo? S0 e Wanderson. Pô, entendi. Entendeu, né? Eu sabia que você ia entender. É uma equação de segundo grau. Ou seja, ela não vai variar como a outra variou. Essa daqui vai variar de acordo com a nossa querida e maravilhosa parábola. Então, obviamente, como você já sabe, né? Já estudou, o Caleb já me falou que vocês estão sabendo muito. Inclusive, ele disse que vocês estão fazendo até musiquinha com isso aqui. Então, obviamente, é rápido, é fácil isso aqui pra vocês. Ó, chuchu, beleza. E aí eu venho pra cá, ó, o gráfico espaço-tempo. Tem o meu gráfico espaço-tempo, que ele faz o seguinte, ó. Posição inicial, tá aqui. Aí esse cara vem, chega nesse ponto, depois sobe. Vamos, calma aí. Tem uma coisa errada aqui. Vamos ver o que tem de errado aqui. Não. Aceleração escalar positiva. Maior do que zero. Esse gráfico está para cima. Pera aí. Gráfico 2. Aceleração escalar negativa. Concavidade para baixo. Tá aqui esse tempo. T', T. Wanderson, pera aí. Eu entendi. Mas isso aqui realmente tem tudo a ver com a equação do segundo grau que eu aprendi? Quando eu tenho o A maior do que zero, que é o coeficiente
né, que acompanha no caso é o coeficiente que vai acompanhar o t ao quadrado ali, ou seja, a incógnita ao quadrado, vamos. Se ele for positivo, lá quando eu vejo minha equação do segundo grau, a concavidade da parábola é para cima. E concavidade da parábola, quando esse A é negativo, é para baixo. Pô, então realmente vai se comportar igual? Claro, é uma equação do segundo grau. Understand agora? Understand, my friend? Foi, né? Então agora vai ficar muito mais fácil para vocês, não é? Não é isso? Então, ó, A maior do que zero, concavidade para cima. A menor do que zero, concavidade para baixo. Ou seja, quando você tem uma aceleração positiva, a concavidade dessa parábola ela vai para cima. E quando você tem o A menor do que zero, é uma concavidade voltada para baixo. Mesma coisa que você já aprendeu lá na nossa equação do segundo grau. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Então, o gráfico da posição, olha que lindo. O gráfico da posição pelo tempo também é de grande ajuda para caracterizar o movimento. Lembra que eu falei para vocês lá? Que tipo, o Eric olhou e falou, Vandos, tudo bem, agora eu entendi o A maior do que zero, o A menor do que zero. Mas, por exemplo, nesse tempo aqui, ó, vamos supor, nesse tempo e nesse tempo, o cara tem a mesma posição. O que isso quer dizer, Vandos? Eu não consegui entender isso aqui. Quer dizer que nesse tempo e nesse tempo, esse cara tem a mesma posição ali, ó, S. Uma posição S qualquer. O que isso significa? Você vai entender agora. Então, ó, esse gráfico da posição também é de grande ajuda para caracterizar o movimento. No caso da aceleração ser positivo, nós temos esse gráfico. E aí, olha o que está acontecendo. Nós temos a posição, e à medida que a posição vai passando, vai diminuindo, o tempo vai aumentando, esse espaço vai ficando decrescente. Claro, se esse espaço é decrescente, a nossa velocidade é menor do que zero. E se essa velocidade é menor do que zero, nós vamos ter um movimento o quê? Retardado. Então pensa na seguinte situação. Como é que o espaço diminui, Vandos? Como é que o espaço diminui? Não consegui entender como é que o espaço diminui. Pensa o seguinte. Você está na posição 1, na posição 0 e vai até a posição 10. Você vai de 0 até 10. O que está acontecendo com o seu espaço? Bom, se eu estou indo de 0 a 10, Vandos, o meu espaço está crescendo. Pô. Minha velocidade vai ser positiva. Beleza? Suave. Agora, se você está na posição 10 e está indo para a posição 0. Pera aí, Vandos. Eu estou na posição 10 e vou para a posição 0. Eu estou indo no sentido contrário. Normalmente a gente adota como positivo. Então, meu espaço diminui e minha velocidade também, Vandos. Minha velocidade ela vai ser negativa. Mas pera aí. Se eu tô... Caraca, Vandos. O meu espaço tá diminuindo. A minha velocidade é negativa. E a minha aceleração também tá negativa. Por quê? Espaço negativo, velocidade negativa. Só que a velocidade negativa também vai gerar uma aceleração negativa. Caraca, Vandos, tá aqui, ó, movimento retardado. E realmente acontece movimento retardado. Tá entendendo agora? Ah, entendi. Aí ele chegou nesse ponto. Quem é esse ponto? Esse ponto é o ponto que a gente vai chamar de ponto origem. Ou seja, a gente pode chamar de ponto zero, que seja. Mas vamos supor que esse cara aqui seja um ponto zero. Né? Aqui não vai ser o ponto zero, porque ele não está sobre o eixo. Ele teria que estar encostado no eixo para ser a origem. Mas é um espaço S qualquer. Mas eu considerei ele como a minha origem. E aí quando eu cheguei nessa origem, olha o que vai acontecer. Quando você chegar nessa origem, você vai continuar, não vai? Aí você vai ter o seguinte, você vai ter uma velocidade, um espaço crescendo. Vocês estão entendendo agora? Ó, então você está vindo, por exemplo, de menos 10 até 0. Tá entendendo? Você veio de menos 10 até 0. Quando você veio de menos 10 até 0, o que está acontecendo? O seu espaço está diminuindo.
Aí você imagina, pô, Wanderson, mas de 6 eu vou de menos 10 até, por exemplo, em comparação a menos 2, eu tô... Não. Lembra que o negativo só lembra você que está no sentido contrário adotado como positivo. Entendeu? Aí, você veio de menos 10 até 0. Quando você veio de menos 10 até 0, chegou naquele ponto, vamos supor que é o ponto de origem. A partir dali, você começa a fazer o que com o seu espaço? Você começa a aumentar o seu espaço. Então você vai aumentando o seu espaço. Se você aumenta o seu espaço, seu ΔS é positivo. Se o seu ΔS é positivo, a sua velocidade é positiva. Se a sua velocidade é positiva, a sua aceleração é negativa. Então como é que a gente vai considerar isso, Wanderson? Faz o seguinte, sai da posição menos 10, vai até 0 e de 0 vai até a posição 10. Isso vai dar esse gráfico do espaço-tempo para você, em que de menos 10 até 0 você vai diminuindo o seu espaço, não é isso? Você vai com uma velocidade menor do que 0, porque, né? Tá entendendo a brincadeira? E aí você vai fazendo aquilo ali. Beleza? Você vai diminuindo a sua velocidade. Se você diminuir a sua velocidade, seu movimento é retardado. Passou dali, você tem velocidade maior do que 0, movimento acelerado. Foi? Então, ó, perceba que a esquerda do ponto A, a posição diminui com o tempo. Logo, temos uma velocidade negativa. Com a aceleração é positiva, né? Como a aceleração A é positiva, temos um movimento retrógrado retardado. Então, aqui a gente tem um movimento retrógrado retardado. No ponto A, o móvel tem velocidade nula, tá ali, ó. Ou seja, e corre a inversão de sentido. Então, toda vez que você tem velocidade nula, você tem inversão de sentido. Finalmente, à direita do ponto, a posição aumenta. Se a posição aumenta, a gente tem velocidade positiva. Como a aceleração é positiva, nós temos um movimento progressivo acelerado. Aí agora vem a segunda situação. A segunda situação é a seguinte, ó. Nós temos o espaço, temos o A, né? Que é essa inversão de sentido, e depois o espaço vai diminuindo. Então o que a gente tem que analisar aqui, Wanderson? Olha, o espaço faz o quê? Aumenta? Aumenta. Se o espaço aumenta, Wanderson, a velocidade é maior do que 0. Tá, mas Wanderson, por que a aceleração é menor do que 0? Olha o gráfico. Entendi, Wanderson, entendi. O gráfico está dizendo para mim que a aceleração é negativa. Sim, ela é negativa. Imagina você, quando você joga, né? Você faz um lançamento que você joga para cima, né? Você vai jogar para cima uma pedra. Pensa comigo que à medida que o tempo vai passando, você não vai aumentando o espaço? A pedra não vai ficando mais alta, até que ela chega no ponto de inversão, que é o ponto de altura máxima, que nós vamos ver na próxima matéria de queda livre, que vai ficar maneira. E aí, ó, nesse ponto máximo aqui, o que está acontecendo com a sua velocidade? Por que ele para, Wanderson? Porque a velocidade, Wanderson, ela vai diminuindo até que ela vai virar o quê? 0. Ou seja, a velocidade diminui. A aceleração é negativa. Por quê? Porque a velocidade diminui. Mas a velocidade ainda não é positiva? É. Então pronto. Então a análise é aceleração negativa. Por quê? Porque a velocidade vai diminuindo. Mas a velocidade, ela continua positiva? Wanderson, ela vai diminuindo, mas ela continua positiva. Ou seja, o espaço está crescendo? O espaço está crescendo. Então espaço crescente, velocidade maior do que 0, e aí esse movimento é retardado. Já nessa segunda etapa, o que a gente tem? A gente tem um espaço diminuindo. A gente já sabe que quando a gente tem o espaço diminuindo, né? Quando a gente tem esse espaço diminuindo, a gente tem uma velocidade menor do que 0. Então, se o espaço diminuir, né? Está diminuindo o meu espaço, isso significa que a minha velocidade é menor do que 0. Porém, esse movimento, ele é o quê? Acelerado. Não entende agora? Faz sentido? Pô, Wanderson, não acho que faz sentido não. Eu também acho que vocês podem ter dúvida com relação a isso. Então vamos pensar o seguinte. Olha a primeira situação, o primeiro lado, e depois a gente vai analisar o segundo. Separado.
para ficar mais fácil. À medida que o seu espaço aumenta, olha só, ó, tá vendo aqui? O espaço está aumentando. A gente não tem que a velocidade é a variação do espaço sobre o tempo? O tempo está aumentando, ó. Quando a gente tem essa variação de espaço, pensa o seguinte, esse aqui é o espaço inicial. Esse aqui, vamos supor, é o espaço final. Então tem um espaço inicial e tem um espaço final. Esse espaço final não é maior do que o espaço inicial? E a gente não tem que a variação é maior, né? É o final menos o inicial? O final, né? A gente viu que o final é maior do que o inicial. Ou seja, se o final é maior do que o inicial, esse valor vai dar positivo. Logo, como a gente vai ter sempre um tempo positivo, isso vai gerar uma velocidade positiva. Né? E a velocidade, Vandes? Por que a velocidade ela é, no caso a aceleração é retardada? Porque à medida que o tempo passa, a velocidade não diminui? Diminui. Se você for fazer em relação à velocidade, a velocidade final não é menor do que a inicial? É. Se você faz essa diferença, não dá um número negativo? Dá. Se dá um número negativo, quer dizer que a aceleração é negativa. Pô, Vandes, clareou. Agora clareou. Claro que clareou, pô. Clareou. 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 É isso aí, cara. É o objetivo, é isso aí. É tranquilo. Não tem nada de difícil nisso. Ó, agora vamos analisar a segunda etapa. Vandes, deixa que eu vou analisar. Então, quer analisar a segunda etapa? Então analisa a segunda etapa aí. Então vai pra lá. Eu vou escolher um aqui. Deixa eu... Daiane, que Daiane gosta disso aí. Daiane, vamos lá. Explica pra mim aí. Sim. Vandes, o espaço diminui. A variação, ou seja, o final menos o inicial, vai dar negativo. Se essa variação é negativa, eu posso garantir que a velocidade é menor do que zero. 1 ponto, Daiane. 1 ponto é seu, já tá aí. Continua, tá indo lindo. Vandes, então aí, beleza. Só que eu percebo que quando eu pego o módulo da velocidade final menos a inicial, eu estou vendo que de acordo com que o tempo passa, essa velocidade aqui, Vandes, ela está aumentando. Ah, entendi. Então se a velocidade final é maior do que a inicial, você vai ter uma variação de velocidade positiva. E aí a aceleração nada mais é do que a variação de velocidade em relação ao tempo. E aí você chegou à conclusão que esse movimento é acelerado. Agora sim vocês entenderam. Todo mundo entendeu o que a Daiane falou? Laís, conseguiu entender? Eric? Pedro, todo mundo conseguiu entender? Eu sabia. Só tem... Rapaz, só trabalho com gênio. Exemplo 4, obviamente. Vou pro quadro. Esse exemplo 4 é o exemplo. Então é só vocês aguardarem um pouquinho que eu vou pro quadro para resolver o exercício 4. Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo